Mateus 18, 21 a 35. Vem, Espírito Santo. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e lhe perdoou a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem para você, paz e bem para a sua casa, para a sua família. Mais um domingo de reflexão da Palavra de Deus, domingo também em que o nosso coração se volta para o coração do Senhor. A liturgia de hoje, em sequência de domingo passado, quando já abordava o tema do perdão, hoje traz novamente essa questão. A importância de perdoar e a importância de saber viver a experiência de ser perdoado. Já na primeira leitura, no livro de Eclesiástico, nós aprendemos que o rancor e a raiva são coisas detestáveis. O rancor e a raiva não fazem bem para ninguém. Por isso que elas se tornam detestáveis. E é interessante se você pensar que você não deve se sentir feliz quando sente raiva de alguém. Você não se sente confortável quando sente o rancor por alguém. Por isso que é detestável. Então, a primeira leitura hoje já vai nos dar esse toque da nossa alma, mas também do nosso comportamento. Nós, o tempo todo, somos chamados a oferecer o perdão. Eclesiástico diz: perdoa a injustiça cometida por teu próximo. O perdão não é dado por aquele que nos comete um erro apenas. Pode acontecer sim, uma pessoa que nos ofende vir até nós e nos pedir o perdão. Mas o perdão também pode ser uma oferta. Você se oferecer, você oferecer o perdão para aquele que te ofendeu. Até mesmo para se tornar um aprendizado. Se você tem condições de perdoar, então perdoe. Se você tem condições de amar, então ame. Ficar esperando pelo outro não é o melhor caminho.
Muitas pessoas vivem a angústia do rancor e da raiva porque, primeiro, acha que a obrigação de perdoar é daquele que nos ofendeu. Não. Se você quer se sentir bem, livre, leve, feliz, e se a falta de perdão está te impedindo de viver isso, não perca tempo. Vai lá, oferece o perdão. E o salmo de hoje vai nos dizendo como que o Senhor Deus é bondoso, compassivo e carinhoso. Esse refrão do salmo já nos chama a atenção para perceber também a bondade que precisa haver em nós. O nosso coração precisa ser um coração bondoso. O nosso coração precisa ser um coração compassivo, um coração capaz de compreender a limitação daquele que está à minha frente. Meu coração precisa ser um coração carinhoso, oferecer afeto, atenção, amor para aquele que está diante de mim. O Salmo nos faz uma provocação muito interessante. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Está dizendo de Deus, mas isso serve para nós. Como é chato ficar perto de pessoas que o tempo todo fica lamentando, reclamando o mal que recebeu de alguém. Como que é desagradável. E às vezes a gente se acostuma com isso. O que nos alimenta é a dor que o outro nos causou. É a raiva que nós sentimos deste outro. Mas se nós pensarmos em Deus, como o Salmo nos lembra, e se o Senhor Deus nos tratasse como exige as nossas faltas? Por isso, meu irmão, minha irmã, é muito importante a gente olhar para dentro de nós, para olharmos para dentro da nossa própria vida, das nossas condições, aquilo que nós damos ou não contas de fazer. O perdão é sempre uma possibilidade. Perdão não quer dizer esquecer o mal que o outro me fez. O mal está ali, foi feito, a ofensa foi praticada. E é bom que seja assim, porque senão não saberíamos nem por que estamos perdoando. O perdão é a capacidade de, apesar do que o outro me fez, do machucado que ele provocou em mim, da dor que ele provocou em mim, eu consigo perdoá-lo, eu consigo amá-lo. Quando eu penso no perdão, na mágoa, eu trago uma imagem, a da cicatriz. Uma cicatriz que nós, às vezes, trazemos no corpo por causa de um ferimento, de um machucado. Você olha para aquela cicatriz, você lembra do fato ocorrido, do dia que você machucou, os pontos que você teve que levar, mas ao olhar para aquela ferida, você já não sente a dor mais. Você não sofre, você não precisa sofrer mais. E o perdão também é assim. Você perdoa, fica aquela cicatriz? Fica. Ela fica ali sim, mas ela não precisa trazer sofrimento. Ela não precisa fazer a sua alma ficar pesada. Olhar para aquela pessoa e ter que atravessar para o outro lado da rua, deixar de ir no lugar porque aquela pessoa vai estar lá. Não. Por isso que perdoar é o melhor remédio. Perdoar é o melhor caminho. Paulo, em Romano, ele nos lembra que ninguém vive para si mesmo ou morre para si mesmo. Porque a nossa vida é um dom. Nossa vida foi dada. O Senhor Deus, Ele optou em dar a vida por nós. O Senhor Deus soprou em nós o seu hálito sagrado, o seu Espírito sagrado. Então nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. Nós precisamos ter atitudes nessa vida que façam a nossa vida ter sentido também para as outras pessoas. Nós não podemos fechar a nossa vida somente naquilo que a gente acha que é importante para nós,
naquilo que nós damos conta de fazer. Não, a vida é mais que isso. A vida é para ser lançada ao encontro dos outros. Presta atenção. O que da sua vida você está doando para os outros? Nesse período de pandemia, nós estamos vendo como que a nossa humanidade tem dificuldade de viver a vida de forma fraterna. Como que nós temos dificuldade de sair do bem do indivíduo, ou do individual, ou do egoísmo. Fazemos aquilo que é bom somente para nós e não conseguimos fazer o bem para todos. A gente não consegue usar com qualidade, com clareza, a liberdade. Infelizmente, pensando que liberdade é simplesmente o ato de fazer o que eu quero. Não. A liberdade, ela nos implica nas nossas atitudes. Quando eu decido o que eu quero fazer, junto com essa decisão, precisa vir em mim, comigo, a responsabilidade. Eu vou sair da minha casa sem máscara. Então é minha responsabilidade se alguém vai morrer por conta do coronavírus. Eu não preciso ir para as festas, eu não preciso ir para os bares, eu não preciso ir para as piscinas, mas eu quero ir. Eu tenho liberdade, eu sou o dono de mim. Tudo bem, então você vai com a sua liberdade, mas com a sua responsabilidade. Talvez aquele que você mais ama vai sofrer as consequências disso que você chama de liberdade. Quando nós não conseguimos olhar para o bem que nós precisamos fazer para o outro, certamente nós estamos negligenciando o bem que deveríamos fazer para nós mesmos. Então Pedro vem e faz essa pergunta para Jesus no Evangelho de hoje. Até quantas vezes eu devo perdoar um irmão que pecar contra mim? Pergunta interessante. Primeiro porque Pedro entende que o perdão é uma possibilidade. Segundo, que ele está dizendo de um irmão, ou seja, ele está dizendo de alguém que é próximo, de alguém que está no convívio. E de fato é isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. O perdão, ele é sempre uma possibilidade. E como que é difícil perdoar, como que é difícil aceitar o erro dos nossos irmãos, daqueles que estão mais próximos de nós. Nossos irmãos de sangue mesmo. Como que é difícil perdoar o nosso pai, a mãe, os nossos filhos. Como que é difícil perdoar a esposa, o marido. Como que é difícil perdoar um amigo. Esse é o irmão. Esse é o seu próximo. Mas Jesus responde para Pedro: eu não te digo 7 vezes, como Pedro havia falado, mas eu te digo até 70 vezes 7. Ou seja, o perdão é algo que precisa ser dado a todo momento. Mas lembrando, não perca a oportunidade de dar o perdão, mesmo quando você achar que foi o outro que pecou contra ti. Para o perdão, seja você a dar o primeiro passo. E no Evangelho de hoje, Jesus nos ensina sobre o perdão a partir de uma parábola. Vejam vocês, um patrão chama um empregado que lhe devia uma grande fortuna. E ele diz que não tinha como pagar e pediu um tempo, pediu misericórdia, pediu compaixão. E o patrão foi lá e perdoou a dívida. Ele nem deu um prazo, ele perdoou a dívida. Ao passo que esse empregado que sai perdoado encontra com um companheiro. Olha que Pedro disse, um irmão. E ele encontra um companheiro, uma pessoa que está ali junto, um vizinho, um amigo, e que lhe devia apenas 100 moedas. O Evangelho deixa claro essa diferença. Enquanto um devia uma enorme fortuna, o companheiro, ele devia apenas 100 moedas. E esse que acabara de viver a experiência de ser perdoado, não conseguiu perdoar. Andou jogado na prisão. E aí vem os
que estavam próximos e viram aquela situação e ficaram entristecidos e contaram o que havia acontecido para o patrão, que chama esse empregado de novo e o joga na prisão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quanto ensinamento essa parábola. Primeiro, o perdão de Deus é como o desse patrão. Deus nos perdoa sem medidas. Talvez a nossa dívida com o coração de Deus seja impagável e Deus o tempo todo nos olha com amor, nos olha com perdão. E nós que somos frutos desse perdão, agraciados por esse perdão, às vezes não conseguimos perdoar o mínimo que alguém nos fez. E principalmente quando esse mínimo é de alguém próximo de nós. Interessante, porque o perdão, a vontade de perdoar, o dom de perdoar, a disponibilidade de perdoar, ela tem que estar dentro de nós. Ela tem que estar gerada em nós, para que nós possamos fazer isso também. Então, vou dar uma dica para você. Quanto mais você alimentar o seu interior, a sua alma, o seu coração, com as lembranças do mal que o outro te fez, mais raiva, mais ressentimento, mais rancor você terá. Quanto mais você olhar para o outro somente como aquele que te prejudicou, mais raiva você terá. E onde tem muita raiva, não vai brotar perdão. Ou o perdão vai ter muita dificuldade para poder aparecer. Então, meu irmão, minha irmã, a dica é essa. Todas as vezes que você pensar naquele que te ofendeu, naquele que te machucou, pense também que você pode ter machucado alguém. Pense que você também gostaria de receber o perdão de alguém. Que você é limitado. E aí, quem sabe, nesse seu coração, nessa sua alma, nessa sua experiência de vida, pode brotar esse perdão que você é chamado a oferecer para o seu irmão. E o perdão é como o amor. Quanto mais amor se dá, mais se tem para repartir. Perdão também é assim. Quanto mais perdão vamos doando, mais perdão aprendemos a dar. E um segredo para você. Quando você oferece o perdão, você se sente muito mais feliz do que aquele que foi perdoado. Há mais alegria em perdoar do que ser perdoado. E por fim, uma frase que eu acho muito interessante, quando a gente fala da raiva, a gente diz assim: a raiva é um veneno que eu bebo querendo que o outro morra. Então pense nisso. A raiva, o rancor, o ódio fazem mal. Segredo para você, para a sua vida, para a sua alma. Então, meus irmãos e irmãs, vamos exercitar o perdão. Vamos lembrar do Salmo. Vamos tentar viver a bondade. Vamos tentar ser compassivo. Vamos tentar ser mais carinhosos. E por fim, aceite os limites das pessoas e aceite os seus limites também. Mas conte com a graça de Deus para que em você o Senhor Deus possa cada dia fazer brotar a graça do amor e do perdão. Como oração para esse dia de hoje, pense em alguém que você precisa oferecer o perdão. Pense nessa pessoa. Quem precisa receber o meu perdão? Mas também deseje o perdão de alguém, de quem você gostaria de receber o perdão. Não deixe para amanhã. Amanhã pode não chegar. Amanhã pode ser tarde demais. Perdão, ele precisa ser hoje, neste tempo. O tempo de Deus, o tempo da graça. Amém, paz e bem.